Você já parou para pensar por que, mesmo trabalhando duro, parece que o dinheiro nunca sobra? Por que algumas pessoas avançam financeiramente enquanto outras ficam presas no mesmo lugar por anos? A verdade é que ficar mais pobre não acontece de uma vez. É um processo silencioso, feito de pequenas decisões repetidas todos os dias. A maioria das pessoas acredita que o problema está no salário baixo. Mas, na prática, existem pessoas com rendas parecidas vivendo realidades completamente diferentes. Isso acontece porque o que determina sua vida financeira não é apenas quanto você ganha, mas principalmente o que você faz com o que ganha. O primeiro motivo pelo qual você fica mais pobre é gastar antes de pensar. Quando o dinheiro entra, muitas pessoas já têm uma lista mental de coisas para comprar. Não há planejamento, não há prioridade, o consumo vira automático. E o problema não está em gastar, mas em gastar sem consciência. Cada real que sai sem um propósito é um real que deixa de construir o seu futuro. Outro erro comum é viver no limite. Se você ganha 1.000, gasta 1.000. Se ganha 5.000, gasta 5.000. A renda aumenta, mas o padrão de vida sobe junto. Isso cria uma ilusão de progresso, quando, na verdade, você continua no mesmo lugar. Sem sobra, não existe crescimento. Sem crescimento, não existe mudança. Além disso, muitas pessoas não têm controle sobre o próprio dinheiro. Não sabem quanto gastam, com o que gastam, nem para onde o dinheiro está indo. E aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Imagine tentar encher um balde cheio de furos. Não importa quanto você coloque, sempre vai parecer que nunca é suficiente. Outro fator que empobrece silenciosamente é a falta de paciência. Vivemos em uma cultura imediatista, onde tudo precisa acontecer rápido. As pessoas querem resultados financeiros agora, sem construir base. Por isso, acabam tomando decisões impulsivas, como compras desnecessárias, dívidas ou até investimentos sem conhecimento. E o resultado quase sempre é prejuízo. As dívidas, aliás, são um dos maiores inimigos de quem quer crescer financeiramente. Quando você entra em uma dívida, está basicamente comprometendo o seu dinheiro futuro. E o problema não é apenas o valor da dívida, mas os juros que trabalham contra você. Enquanto você paga juros, seu dinheiro deixa de crescer. Agora, se você quer sair dessa realidade e começar a construir riqueza, precisa inverter essa lógica. O primeiro passo é simples, mas poderoso: gastar menos do que você ganha. Isso parece óbvio, mas poucas pessoas fazem de forma consistente. Essa diferença entre o que entra e o que sai é o que vai permitir que você avance. Depois disso, vem o hábito de guardar dinheiro, não como sobra, mas como prioridade. Antes de gastar, você separa uma parte. Mesmo que seja pouco no início, o importante é criar o hábito, porque riqueza não começa com grandes quantias, começa com consistência. Mas guardar dinheiro não é suficiente. Se você apenas acumula, o tempo e a inflação vão diminuir o valor do que você tem. Por isso, o próximo passo é fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso significa investir. E aqui não estamos falando de algo complicado. Estamos falando de entender o básico e começar com segurança. Investir é o que permite que o seu dinheiro cresça mesmo quando você não está trabalhando. É assim que você começa a quebrar o ciclo de trocar tempo por dinheiro. Com o tempo, os rendimentos passam a complementar sua renda, e em um estágio mais avançado podem até substituir. Outro ponto fundamental é desenvolver inteligência financeira. Isso significa aprender a tomar decisões melhores com o dinheiro. Não se trata de saber tudo, mas de entender o suficiente para não cair em armadilhas. Ler, estudar e buscar conhecimento faz uma diferença enorme ao longo do tempo. Além disso, é importante aumentar sua capacidade de gerar renda. Economizar tem limite, mas ganhar mais não tem. Isso pode vir de um trabalho melhor, de um negócio ou de habilidades que você desenvolve ao longo do tempo. Quanto mais valor você entrega, mais você pode ganhar. Mas atenção, ganhar mais sem mudar o comportamento só aumenta o problema. Se você não tem controle, mais dinheiro só significa mais gasto. Por isso, o crescimento financeiro precisa vir acompanhado de mudança de mentalidade. E aqui está um ponto crucial. Riqueza não é construída com decisões grandes e raras, mas com decisões pequenas e frequentes. É o que você faz todos os dias que define onde você vai chegar. Um gasto desnecessário aqui, uma economia ali, um investimento consistente,
tudo isso se acumula. Outro erro que impede as pessoas de enriquecer é se comparar com os outros. Cada pessoa está em um momento diferente. Quando você tenta acompanhar o padrão de vida de alguém sem ter a mesma base financeira, acaba se prejudicando. A construção de riqueza é um processo individual. Também é importante entender que o caminho não é rápido. Não existe fórmula mágica. Construir riqueza leva tempo, disciplina e consistência. Mas a boa notícia é que funciona. Mesmo começando do zero, é possível evoluir. Ao longo dessa jornada, você vai perceber uma mudança importante. No começo, você trabalha pelo dinheiro. Depois, o dinheiro começa a trabalhar para você. E com o tempo, você ganha mais liberdade para escolher como viver. Sair de pobre para rico não é sobre sorte, é sobre comportamento. É sobre fazer escolhas melhores mesmo quando ninguém está olhando. É sobre pensar no longo prazo, mesmo que o curto prazo pareça mais atraente. E tudo começa com uma decisão: parar de repetir os mesmos padrões que te mantêm no mesmo lugar. Porque no final, não é o quanto você ganha que define sua vida financeira. É o quanto você consegue manter, multiplicar e fazer crescer ao longo do tempo. Se você entender isso e aplicar de forma consistente, a sua realidade financeira começa a mudar. Não de um dia para o outro, mas de forma sólida e duradoura. E é assim que você deixa de ficar mais pobre e começa de verdade a construir riqueza.